Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou Renato de Prínsio e hoje tenho a grata satisfação de estarmos chegando ao último capítulo desse estudo, a letra Tav. Vamos finalizar esse estudo, espero que tenha sido para vocês tão gratificante quanto foi para mim, né? Preparar esse material foi um aprendizado muito grande para mim. Espero que vocês também tenham aprendido com esse estudo e que estejam praticando e que estejam meditando sobre as letras, sobre o significado das letras, estudando o hebraico, aprendendo o hebraico, para poder tirar mais proveito do estudo da Torá. Então, abre o teu coração para a gente iniciar o estudo dessa letra, né, essa letra fantástica, que é a letra Tav, né, a letra que encerra o Aleph Beit. Essa letra é a última das 22 letras, ela pode ser escrita com um dagesh ou sem o dagesh, né, são 6 letras que levam um dagesh em alguns momentos, né, e que mudam o seu som, mudam o seu desempenho dentro da palavra, né, para se ajustar principalmente à gramática. Então, as letras Bet, Kaf e P, elas podem assumir os sons Vet, Raf e Fe. Então, nós temos aí sons diferentes. As letras Gimel, Dalet e Tav, elas têm o dagesh, mas elas não têm um som diferente. Quando recebem o dagesh, elas têm o mesmo som. Esse outro som foi perdido, a gente não tem informação sobre esse outro som, mas elas têm essa característica de apresentar esse dagesh dentro delas e que são importantes dentro da formação das palavras. Isso causa um problema, porque algumas vezes as palavras elas são transliteradas com a letra dobrada. Por exemplo, a Bet, a Kaf, a P, a Gimel, a Dalet e a Tav, quando elas têm o dagesh, elas têm um significado, um som, e quando elas perdem o dagesh, elas têm um significado e um som. As outras letras do Aleph Beit, quando tem o dagesh, na transliteração, elas são duplicadas, né? Por exemplo, uma Yud com o dagesh, ela é duplicada. Uma Men com o dagesh, ela seria duplicada. Mas uma Bet, né, com o dagesh, ela se lê Bet, e sem o dagesh, ela se lê Vet. Né? Ela não recebe esse dupla grafia na transliteração. Mas acontece, né? Acontece e muitos tradutores colocam essa duplicidade na letra quando não existe isso, né, para esse conjunto de 6 letras. E a letra Shin, como nós vimos, quando ela tem um dagesh em cima, né, no braço direito você lê Shin e no braço esquerdo você lê Sim. Mas voltando aqui ao Tav, o Tav é a 22ª letra do Aleph Beit. Ela encerra todo esse conjunto de letras, né, que tem um significado muito importante, como nós vimos até agora, vimos nas últimas semanas, vimos estudando já há alguns meses as letras, e essa letra aparece bastante na Torá. Ela é a 8ª letra que mais aparece na Torá. Então, é uma letra bastante usada, né? Então, essa letra, ela significa o quê? Ela significa um sinal, uma marca, né? Ela é a letra que está ligada à verdade. Essa letra está ligada à verdade, mas ela também está ligada à morte, Mavet. Né? Essa letra, nos cemitérios, nos locais onde os corpos são enterrados, muitas vezes são chamados de Olam Amavet, o mundo da verdade. Que é o mundo da verdade, é justamente aquele, né, em que você deixa de estar sujeito às mentiras, às não-verdades que acontecem no nosso dia a dia. Essa letra tem o valor 400. Né? Se você lembra, as letras de Aleph a Tet têm valor de 1 a 9, de Yud
a Kuf, a Tzad tem o valor de 10 a 90 e de Kuf a Tav nós temos as centenas, o valor de 100 a 400. E essa então encerra esses valores. Ela foi adotada pelo alfabeto grego como letra tal. A letra tal era a última letra, é ainda a última letra do alfabeto grego. No nosso idioma, ela é traduzida pela letra T, assim como a Tet, né? Nós temos duas versões da letra T trazidas do hebraico. Só que no nosso alfabeto, né, foi introduzida a letra Z, que vem do Zain. Essa letra Z passou a ser a última letra do alfabeto latino. Por isso que você vai ver lá no livro de Apocalipse, né, quando o Eterno diz eu sou o Aleph e o Tav, e na nossa tradução se diz eu sou o Alfa e o Z, ou então se usa o alfabeto grego, que é alfa e ômega. A ômega é a última letra do alfabeto grego, né? O alfabeto grego termina com a letra ômega. Então, muitas vezes é traduzido como eu sou o alfa e o ômega, e aí dando uma conotação mística aí de que, na verdade, simplesmente o Eterno está dizendo que ele é o princípio e o fim, né? Eu não gosto de traduzir, nesses casos, as letras, porque dá um significado um pouco estranho para as pessoas que não estudam a Torá e vão direto para o livro de Apocalipse. Elas ficam meio perdidas, elas ficam inventando histórias que não são as histórias contadas na Escritura Sagrada. Então, vamos aí ao estudo dessa letra, né, que essa letra aqui também é citada no livro de Eclesiastes, um livro de Shlomo Amélia, que diz que no final das coisas tudo é compreendido. A verdade, né? A verdade sempre triunfa sobre a mentira. Então, por quê? Porque a verdade ela é representada por essa letra Tav, né, que está na palavra Emet. A verdade sempre prevalece sobre a mentira. Nós vamos fazer uma comparação entre a verdade e a mentira, entre a letra Tav e a letra Shin, como nós vimos no último estudo. Então, vamos lembrar agora da letra Dalet, né? Vamos lembrar da letra Dalet, e também da letra Dan, né? da letra Nun, já citando aqui a formação da palavra Dan, que significa juízo, né? Essa palavra é muito interessante, porque ela já aparece logo no início de Bereshit, né? Ela aparece lá no início de Bereshit, no capítulo 14, verso 14, né? A gente até ressalta esses dois números que apareceram muito depois. 14 e 14 é um número muito interessante, né? São capítulo 14, verso 14, se você somar, dá 28, as 28 letras da primeira frase de Bereshit, né? As 28 letras também da primeira frase do capítulo 20 de Shemot, onde vai ser apresentado o primeiro verso de Shemot 20, apresenta aí as 10 das palavras, né? E tem também 28 letras. Então essas 28 letras você separa em grupos de 14 e 14. 14 é justamente o capítulo de Bereshit e o verso de Bereshit onde aparece a palavra Dan, né? A terra de Dan. E se você somar 4 e 1, de 14, 4 e 1, você tem 5 e 5, ou seja, as 5 palavras que estão no Matável e as 5 palavras que estão no Altratável. Então você vê que a Torá tem muita conexão, né? Todo o texto é muito conectado um com o outro. E lá em Bereshit aparece a menção a Adão de uma forma muito estranha. Naquele momento ainda não existiam as tribos, ainda o povo não havia chegado na Terra Prometida, não havia essa terra ainda definida, delimitada, mas ali conta-se que Abraham soube que seu sobrinho, tratado como irmão, né, seu sobrinho tinha sido aprisionado, e aí junta lá 318 homens e parte para Dan, né, persegue
captores de Lot até Dan. Então, como é que cita-se Dan nessa região, né? Nessa altura do livro, nesse começo do livro, quando Dan nem existia ainda. Então, é muito interessante, muito estudo pode ser feito aí, buscando esse significado, não é o nosso objetivo agora, apenas associar essa palavra com a justiça. E por que eu estou falando da palavra Dan, né? A palavra Dan, ela nos reportando a tribo de Dan, que era a última a sair quando se levantava o acampamento, né? Quando a nuvem saía de cima do Mishkan e caminhava, se desmontava o acampamento, tocava o chofar, desmontava o acampamento e todo mundo partia para onde a nuvem fosse parar. E, logicamente, quando todo mundo sai de algum lugar, muita coisa fica para trás, né? Alguém esquece lá uma caixa, alguém esquece uma embalagem que ficou, alguém esquece uma carroça, se esquece até às vezes criança, né? Se esquece muita coisa para trás, e a tribo de Dan era a última que vinha recolhendo tudo, né? Ia recolhendo tudo, ia levando tudo para esse povo que estava lá na frente, né? Esse povo que havia esquecido, porque certamente não retornariam mais àquele lugar. Então, essa era a estratégia, né? Uma tribo fica para o final para fazer aquele pente fino, para ver se ninguém esqueceu nada, como a gente faz quando viaja, né? Vai para o hotel, aí depois de a mala toda fechada, você abre todos os buraquinhos, todas as gavetas, todos os armários, para ver se não esqueceu nada para trás, né? E geralmente esquece alguma coisa e a mala já está fechada, é um trabalho, não dá nada para enfiar lá dentro. Mas é essa a visão que se tinha já desde aquela época, né? Que Dan devolvia isso tudo para as tribos que esqueceram. E a gente pode, então, agora fazer uma analogia dessa palavra Dan com o nosso corpo, né? A palavra Dan representa, de uma certa maneira, representa os nossos pés. Na cabeça, né? Na cabeça nós temos os órgãos do sentido, nós temos o nosso cérebro que comanda o nosso corpo, nós temos tudo que a gente aprende através dos nossos órgãos dos sentidos e são registrados no nosso cérebro. E aí, o que acontece, né? Quando a pessoa se desenvolve muito intelectualmente, aprende muito, conhece muito, né? Tem uma mente ágil, ela acaba, por muitas vezes, se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, né? Se achando mais do que as outras, porque conhece mais, porque toma as decisões mais rapidamente, mais acertadamente, e acaba se achando que é superior às outras, uma super pessoa, né? Superior às outras. Mas ela tem que entender que quem leva essa cabeça para qualquer lugar são os pés, e os pés não são valorizados, não recebem a devida atenção que se dá à cabeça. Então muita gente aí sofre com problema nos pés, né? Porque não dá atenção, não percebe a importância que esse pé é para todo esse conjunto, para todo o ser, né? Então, os pés representam essa humildade. Por quê? Porque ele é responsável por transportar tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta sabedoria, mas não tem valor nenhum, né? Então, isso é uma representação da humildade. Claro que sempre a gente tem que lembrar que esses estudos sempre têm uma simbologia, não é a palavra expressando todo aquele contexto, é uma simbologia para você entender todo o contexto. Então, essa humildade é justamente a humildade que deve ser trazida, né, para aquele que tem a sua cabeça achando que a sua cabeça está acima de tudo. A cabeça está acima, né? Está acima, mas a gente tem que sempre pensar que os nossos pés estão no chão, né? Que a gente não é superior a ninguém. No nível do chão, todos estão na mesma altura. A nossa cabeça, a minha, pode ser mais alta ou mais baixa que a de qualquer pessoa, mas os nossos pés vão estar sempre fincados no chão, no nível do solo, ou seja, todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo significado, né? E nós temos que lembrar novamente de Dan
e o número 14, que eu citei lá de Bereshit, e o número 5. Né? Dan era o quinto filho de Yaakov. Foi o primeiro filho de Bilha. Né? Bilha foi a serva de Rachel, que foi dada a Yaakov como uma mulher, né? Que ela iria reproduzir com Yaakov, e o seu filho seria o filho de Rachel. Então, o quinto filho a nascer a Yaakov é justamente Dan. Né? E Dan, quando a gente lê lá no finalzinho de Bereshit, né, no começo de Shemot, a gente vê que Dan só teve um filho, só teve um descendente. E lá na frente, quando a gente vê quando a gente analisa se contam todos os seres que saíram de Mitzrayim, né, que se faz o censo na saída de Mitzrayim, se percebe que Dan teve muitos e muitos e muitos filhos, né, quase a mesma quantidade que todos os outros. Então teve muitos descendentes. A partir de Dan só teve um, né, representando essa humildade que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai trazer muito significado. Então, se você olhar aqui essas duas letras, né, se você olhar essas duas letras e aproximar uma da outra, você tem a letra Tav. A letra Tav, então, é esse fechamento que Dan trazia, né, que Dan traz para as pessoas que estavam no acampamento, que iam embora, esqueciam alguma coisa para trás, que também representa essa humildade, né, por ser o último, por ser o encerramento, ele não é menos importante que qualquer um dos outros. É uma letra que tem tanta importância como qualquer uma das outras letras. E nós temos que essa letra Nun, né, ela representa Oná, ela pode ser, ela está na palavra Oná, que representa o engano. Né? E a letra Dan, olha, hoje está difícil. A letra Dalet representa Dal, a pobreza, ou Dilitani, que é ser criativo. Né? E há dois tipos de engano. Um engano que leva à dor e destruição, aquele que a pessoa se engana, né, acreditando em coisas que não são reais, e aquele engano que leva à recompensa, à elevação. Então sempre há os dois lados, as duas vertentes são sempre apresentadas na Torá. Então, na criação, né, a palavra de Litani, ela é ser criado. E se você lembrar da criação, né, o Eterno criou um mundo e se escondeu no meio de todas as leis naturais, todas as leis que ordenam o mundo, que fazem com que o mundo funcione perfeitamente, com que o mundo seja Kitov, tem a presença do Eterno. O Eterno as criou e o Eterno está presente, fazendo com que o mundo funcione de forma perfeita. E quando você se esforça para conhecer, mas sem a arrogância, sem a prepotência de achar que sabe mais, né, sem se enganar dessa maneira, mas quando você busca essa forma de buscar, né, estuda buscando esse ensinamento que o Eterno está presente em tudo, quando você se esforça por encontrar essa verdade, se sente humilde, se sente pobre de conhecimento, se sente pobre de sabedoria, você vai buscar o Eterno e você vai encontrar o Eterno dentro de tudo, por trás de tudo, em todas as explicações, né, que você consegue encontrar pela ciência, pela tecnologia, você vai ver a presença do Eterno. Né? Quando você tem isso, quando você se porta dessa maneira, então você acaba sendo beneficiado com os prazeres desse conhecimento, e não o conhecimento simplesmente pelo conhecimento ou pela arrogância de querer achar que conhece mais do que o Criador de todo o universo. A palavra Tav também ela é encontrada num momento crítico da Torá, no momento crítico da criação do mundo, da criação de todo o nosso mundo, né? Que é justamente aquele momento em que o povo estava totalmente dedicado
à luxúria, ao prazer, né? Aquele momento que ninguém respeitava nada. Né? E aí aparece uma figura muito importante que é Noah. Né? Noah, quando a gente lê Bereshit, capítulo 6, verso 9, a gente vê que Noah era um tzadik, tamim, hayá, bedorotav. Ele era um homem justo e perfeito, tzadik, tamim, justo, perfeito, hayá, né? Bedorotav, na sua geração. Então, naquela geração onde tudo estava perdido, que a única saída seria a destruição de toda a criação, aparece esse homem justo, perfeito. Né? E aí a gente vê essa palavra Dorotav podendo ser separada em Bedorotav, onde esse Tav final representa essa humildade que pertencia a Noah e que permite, então, finalizar um período, finalizar uma geração que estava perdida, que estava devassa, que o Eterno decidiu que não iria interferir, a deixar o povo buscá-lo, voltar a ele, mas o povo estava tão inebriado pelo prazer, pela arrogância, pela ignorância, né, que a única solução foi trazer o Mabu. Então isso representa aqui um fechamento, né, uma finalização de uma era, de uma fase, né, em que tudo estava perdido. Infelizmente, de lá para cá, a gente não melhorou muito, a gente não evoluiu muito, que a gente continua aí com muita arrogância, com muita prepotência, com muita luxúria, com muito excesso de prazer, mas o Eterno diz que não vai mais provocar um Mabu, né, não vai mais provocar uma destruição. Então, espera-se que as pessoas pouco a pouco, vão aparecendo pessoas com as qualidades de Noah, de Tzadik Tamim, no meio de tantos, para que o Eterno se console com essas pessoas e que a humanidade continue caminhando na direção dos ensinamentos do Eterno. E se a gente lembrar da letra Shin, né, as três pernas da letra Shin, nós dissemos que representa o pensamento, a palavra e a ação, ou seja, toda a criação que vem na nossa cabeça, né, nós expressamos, nós comunicamos a quem está à nossa volta, e mais importante, nós agimos, nós realizamos, e nós podemos associar essas três palavras com o estudo da Torá, que alimenta o nosso pensamento, que faz com que a gente raciocine e desenvolva a sabedoria, né? Que a gente desenvolva a sabedoria, como nós falamos lá da Menorá, no estudo da letra Shin, né? No estudo da letra Shin nós falamos da Menorá e dos braços da Menorá, que representam a sabedoria e a inteligência, o entendimento. Então nós temos aí esse braço, nós temos a palavra que é a prece, que é a bênção ao Eterno, o agradecimento ao Eterno por tudo aquilo que a gente recebe nesse mundo. E nós temos as nossas ações, as boas ações, conforme nos é orientado na Torá. Então nós temos que sempre trabalhar nesse sentido, né? Pensar de acordo com a Torá, falar de acordo com a Torá e agir conforme a Torá nos ensina. E aí, essas três pernas da Shin a gente pode levar lá para a letra Rei. Né? Na letra Rei a gente tinha aqui justamente o pensamento, né? Aqui a palavra, como a gente expressava um projeto, um pensamento, e aqui a execução. Né? E a execução sempre tinha um gapzinho aqui, um espaço em que não permitia que a gente executasse exatamente aquilo que a gente falou, porque por várias razões que chegavam no nosso mundo. Mas a letra Ret também, né? A letra Ret também tem a mesma situação, ela tem aqui o pensamento, ela tem a palavra e ela tem a ação. Então aquela pessoa que consegue desenvolver um projeto, desenvolver uma capacidade mental, consegue transformar isso em uma comunicação e realiza, ele pode ser uma pessoa muito produtiva, muito criativa, mas ela pode
também se tornar arrogante, ela pode se tornar uma pessoa que se acha mais importante que tudo e que todos, e aí se tornando um alvo de idolatria. Muitas pessoas acabam idolatrando aquele outro que é muito inteligente, aquele outro que é muito capaz, aquele outro que faz alguma coisa, que é muito rico, que desenvolveu alguma coisa. Então, é muito comum isso acontecer. O que é preciso é que a gente tenha humildade nessa hora. Né? Se você está nessas condições, se você está nessa condição de ser um pensador, um realizador, um criador, né? Você tem que sempre estar presente em você a humildade, né? Para que você não se torne uma pessoa arrogante e objeto de idolatria. E o Eterno coloca isso justamente com uma Yud. Né? Quando você coloca uma Yud, você está trazendo a semente do Eterno, que é a pura humildade, a total humildade que presente no mundo. Né? O Eterno criou esse mundo todo e ele não exige que você o idolatre, o admire, o considere, considere mais do que qualquer outra coisa. Né? Por quê? Porque ele pede que você não idolatre nem a ele, né? Você o obedeça, mas que você continue amando, mas sem considerá-lo um objeto de idolatria. O Eterno abomina qualquer tipo de idolatria, inclusive a ele. Isso é uma humildade total. Né? Isso é a humildade máxima que que o Eterno poderia nos mostrar. É essa humildade que ele tem por ser o Criador de tudo e não querer, né? E não querer nada em troca. Apenas quer que a gente entenda isso, que a gente obedeça aos seus ensinamentos e continuemos amando uns aos outros. Né? Então é isso que ele quer. Então essa humildade ela vem justamente nessa letra Tav. Né? Quando você coloca esse Ud aqui nessa letra Tav, você está trazendo essa humildade dessa palavra, dessa letra. Né? Você está trazendo essa humildade para essa capacidade de gerar, né? Gerar pensamento, comunicar, de produzir alterações no mundo, que é o objetivo de nós estarmos nesse mundo, é justamente, né, nós usarmos tudo que o Eterno colocou à nossa disposição para tornar o mundo melhor para nós todos, para os animais, para as plantas, para tudo. Né? E a gente vê essa Yud aqui lá também em Abraham, né? No capítulo 17, verso 1, o Eterno se apresenta a Abraham. Abraham tinha 99 anos, o Eterno se apresenta a ele como Shaddai, né? O seu nome Shaddai, que nós vimos também no estudo da letra Shin, né? Nós vemos o nome Shaddai, ele se apresenta a Abraham e diz que ele vai ter muitos filhos, né? Que todos os filhos serão incontáveis, serão como as estrelas do céu, como os grãos de areia na praia. Né? E o Eterno faz uma aliança com ele e diz a ele assim: ande em minha presença e ser perfeito, ou seja, se torne a perfeição que é justamente trazida aqui nessa letra, nesse Dalet, com essa letra Nun, né, nesse juízo perfeito que é o juízo do Eterno. Né? E aí, o que acontece? Né, para selar essa aliança, ele pede que justamente esse prepúcio, essa pele ínfima do corpo de Abraham seja cortada como sinal de humildade, né? Um sinal de respeito ao Eterno, um sinal de aliança ao Eterno. Então, essa Yud, então, é cortada, porque sem essa humildade não há perfeição. Aquele que se torna arrogante pode saber tudo, pode conhecer tudo, mas ele, não sendo humilde, a sabedoria não vem até ele. Ele é um inteligente, ele é um criador, né? Um transformador, na verdade, porque nós não criamos no sentido que o Eterno cria, do nada, nós sempre transformamos alguma coisa em outra, e nós precisamos ter humildade para isso. A letra Tav, ela tem esse valor 400, né? Esse valor que é o valor máximo do Aleph Beit. E aí nós temos aquele momento, novamente, voltando lá à história
de Abraham quando a sua mulher Sara morre, né? Abraham fica muito triste, mas ele tem que enterrar a sua mulher. E aí o que ele faz? Ele procura uma caverna, um lugar para ela ser enterrada, na região que hoje é a região de Israel. E aí ele vai ao filho de Rete, né? Aos filhos de Rete, e pede lá um local para construir a sepultura. E todos querem, não, meu príncipe, todos respeitavam muito Abraão, chamam ele de príncipe, chamam ele de senhor, e falam para ele, não, coloque aí em qualquer lugar, tudo aqui te pertence, tudo é nosso, mas também pertence a você. E ele insiste em pagar, ele insiste em comprar um local para enterrar Sara, né? E aí a gente chega um momento que o próprio Efron, filho de Tsoar, que era o líder ali, chega até ele e diz a ele o seguinte, bom, não conseguiu convencer Abraão de aceitar a terra de graça, e aí o cidadão resolve cobrar um valor pela terra, né? E diz lá, Adoni Shemani Eretz Arbameot Shekel Kesef Beni Uvencha Mariv Veet Metcha Kevor. Meu senhor, ouça-me, a terra vale 400 shekel de prata. E o que é isso entre eu e você? Ou seja, é uma mixaria, um dinheirinho que não é nada. Afinal, Abraão era muito rico, né? Esse povo também era muito rico. Sepulta o teu morto. Então aqui nós temos a menção a 400, né? Arba Meod, 400. Então nós temos aqui uma menção a essa finalização associada com a morte, né? E ao mesmo tempo nós temos aqui a primeira terra que foi comprada, que foi paga, que está escriturada, né, para o povo de Israel. Então essa terra, ela é uma terra comprada pelo povo que viria a ser o povo israelita, né? Nesse momento ele ainda é o povo ivri, o povo hebreu, né? Essa terra então foi comprada justamente por esse valor de 400. E aí interessante que isso foi feito, essa venda, quem participou dessa venda foi um cidadão chamado Efron, né? Efron, que esse cidadão aqui, se você pegar a gematria do seu nome, nós vamos ter aqui 50 no final, 200 do Resh, 80 do Fe e 70 do Ain, formando aqui 400, né? 400, e a raiz de 400 é 4. E esse local, né, essa sepultura é conhecido como Marpelá, a Gruta dos Quatro Casais, porque aí estão enterrados Adão e Havá, Abraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Lea. Então todos os quatro casais estão, né, estão enterrados nessa terra. Então nós temos aí essa relação do 400, do 4, associados aqui com esse evento, né? No canal aqui nas viagens a Israel, na playlist Viagem a Israel, você encontra aí uma viagem do Moré Marcos Felipe a esse local onde ele mostra, né, faz uma amostra desse local, dessa caverna onde estão enterrados os quatro casais. É muito interessante conhecer um pouquinho, né, de como a estrutura, como é o local hoje, né, aberto à visitação, aí pelo menos uma parte do local. E nós temos também que o valor 400 está associado com outro patriarca, justamente Yaakov, né? Yaakov, ele permaneceu na casa de Labã durante 20 anos, né? 20 anos, se você multiplicar 20 por 20 dá 400, então esses 20 anos têm também um valor muito significativo. E na porção Vastilar e enviou, a gente está naquele momento em que Yaakov volta para sua terra, ele está saindo da terra de Labã, né? E aí, no momento que ele está voltando, ele lembra que seu irmão queria matá-lo, seu irmão
era revoltado contra ele, e aí ele envia mensageiros para levar presentes para o seu irmão, né, para tentar apaziguar a ira do irmão depois de 20 anos, né, e aí ele envia esses mensageiros, os Melahim, né, os Melahim que é a tradução para mensageiros, e muitos traduzem como anjos, quando se trata de mensageiro do Eterno são anjos, mas quando se trata de mensageiro de ser humano, também é a mesma palavra, Melahim, mensageiros. Né? E aí ele diz para esses mensageiros, no verso 5 do capítulo 32 de Bereshit, Vaitsav otan lemor, kotomerum ladoni leesav, koamar Avderra Yaakov. In Lavan Garti Vaerrar e Atá. Ele mandou os Melahim com estas instruções. Eis o que vocês devem dizer para o meu senhor lá, Adoni Leesav, para o meu senhor, para Esav. Com Amar Avadim Avaderra Yaakov. Assim diz o teu servo Yaakov. Em Lavan, vivi com Lavan, Garti, permaneci com ele até agora. Essa palavra Garti, significa permaneci, né? Tem um significado muito interessante, porque se você pegar a gemátria dela, você tem aqui, ó, você tem 3, 203, 603, 613, justamente, né, as 613 mitzvot de Adonai que estão expressas nas duas tábuas. Então aqui nesse momento ainda não existiam as duas tábuas, mas a Torá do Eterno ela foi criada antes do mundo, né? As duas tábuas o seu texto já estava pronto desde antes da criação do mundo, e o povo, Abraão, Isaac e Jacob, já conheciam os ensinamentos do Eterno. E aqui, quando ele diz permaneci, ele quis dizer que apesar dos 20 anos que eu fiquei aqui, né, eu finalizei esses 20 anos, mas eu permaneci nos ensinamentos do Eterno. Eu não transgredi a Torá de Adonai. Eu não transgredi as mitzvot do Eterno. Eu permaneci nas mitzvot do Eterno. Eu cumpri as mitzvot do Eterno nesses 20 anos, né, em que ele adquiriu fortuna, que ele criou filhos, que ele teve filhos, que ele criou, que ele adquiriu muitos animais, mas isso tudo não tem significado nenhum, né? Todo o materialismo, tudo que a gente consegue amealhar no nosso mundo, se a gente não permanecer firme nos ensinamentos, nas mitzvot do Eterno, isso não significa nada. Então significa, aqui nós temos essa palavra no meio desse texto dizendo, olha, eu fiquei ali, eu trabalhei, eu me desenvolvi, eu ganhei, consegui riqueza, consegui 12 filhos aqui, 12 filhos, né? Eu tenho 4 mulheres, eu tenho um monte de gado, eu tenho um monte de cervo, eu tenho prata, eu tenho ouro, mas isso tudo para mim não é nada, né? Porque o que realmente importa é permanecer nos ensinamentos do Eterno. E logo depois esses mensageiros retornam, né? E retornam os mensageiros dizendo: Vaiachuvu Amelahim, e retornaram, chuv, né? A palavra chuv, de retornar, e retornaram os mensageiros ao Yaakov, para Yaakov Lemor, e disseram, Banu, nós fomos, ao Arrihá, ao teu irmão, ao Esav, ao teu irmão, a Esav, nós fomos até ele. Né?
Vegan Hulecha. Vegan Hulecha. Likartcha verba meot ish imo. E também ele vem ao teu encontro, e com ele 400, um bando de 400 homens. Né? Então, nós temos aqui novamente a palavra que representa o número 400. Então, o seu irmão está vindo, né? Está vindo com 400 homens, mostrando aqui que está finalizando toda aquela relação, né? Depois desse encontro, desse momento que Yaakov encontra Esav, eles nunca mais vão ter contato entre eles. Então, finalizando essa situação. Claro que aqui Yaakov acha que esses 400 homens vão atacá-lo, e aí ele mandando presentes, né? E com a presença do Eterno sobre eles, né? Esse encontro lá na frente vai ser um encontro satisfatório para todos. Eles vão se reencontrar e se abraçar e chorar e se tornarem, não vão se tornar mais inimigos, mas cada um vai para o seu canto, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente deve perdoar todos os nossos inimigos, e mesmo que a gente não conviva mais com eles, né? A gente não pode guardar a mágoa, guardar o receio, guardar o medo de se encontrar com esse inimigo. Nós devemos fazer as pazes, e se não der para conviver junto, não precisa conviver junto, né? Afinal, nós precisamos amar o nosso próximo, nós não precisamos conviver com ele. Não pode haver o rancor, não pode haver o ódio, não pode haver a ira de um contra o outro. O que deve haver é sempre a harmonia, mesmo que isso não possa ser feito uma convivência comum entre eles, como Esav e Jacob não poderiam viver juntos, porque havia aí uma mágoa que com o tempo poderia se retornar, né? E o seu perdão poderia ser quebrado nesse momento. Então, nesse momento aqui, ele vem com 400 homens, e Jacob permaneceu com os mandamentos do Eterno, e aí o Eterno participou desse reencontro e amenizou todo aquele mal que poderia, né, que era o temor, era o grande medo de Jacob para esse encontro. E nós temos o embate entre duas palavras que já começamos a estudar no estudo anterior, na letra Shin, né, que é justamente a verdade e a mentira. Nós temos aqui duas palavras que representam dois opostos. E se você lembrar bem, né, essas palavras têm valores muito significativos. A palavra verdade, a palavra emet, soma 9, a gemátria reduzida é 9, ou a raiz é 9, né, e sheker, representando a mentira, tem a raiz 6. E a ordem das palavras e a ordem das letras na palavra, nós temos aqui que as letras da palavra emet, elas estão distribuídas dentro do Aleph Bet. É a primeira, a última e a do meio, né? Praticamente a do meio, né? E aqui, na palavra sheker, nós temos as letras em sequência, mostrando aqui que a mentira ela é muito mais fácil de ser encontrada do que a verdade, porque é muito mais fácil juntar essas três letras que estão próximas do que letras que estão mais distantes, mais separadas. E é por isso que a mentira ela é muito presente no nosso mundo. As pessoas falam mais mentira, as pessoas têm mais facilidade em mentir, têm mais facilidade em esconder a verdade, né? E a verdade, ela não se sustenta, como a gente já discutiu no estudo anterior, né? A verdade, desculpe, eu falei a verdade não se sustenta, é a mentira, né? que é representada pelos 6, que é representada aqui pela cabeça para baixo, o corpo para cima, né? E aqui a verdade, ela é os pés no chão, o tave aqui no chão, né? Que nós temos uma fixação no chão, e a cabeça aqui em cima. Então,
a verdade ela se manifesta, né? Ela é presente, e a mentira ela aparece, né? Ela, sem um pouco de verdade, ela não se sustenta, e se a verdade é totalmente retirada dela, ela rapidamente ela vai se deteriorar. Então, a verdade sempre vai prevalecer, a verdade sempre vai estar presente, por mais que a mentira seja atrativa, por mais que a mentira seja interessante, seja diferente, te traga algum prazer. No final, o que vinga o que permanece é a verdade. Então, já que isso aqui vai se perder, já que isso aqui não vai se sustentar, é melhor logo deixar ela de lado e buscar sempre a verdade, né? Então a verdade pode magoar, né? Mas ela vai magoar uma vez só. Se ouvir uma verdade, você pode ficar chateado, você pode ficar triste, você pode ficar revoltado por aquela verdade naquele momento. Mas a mentira vai trazer muitas revoltas, vai trazer muita mágoa. Todo momento é uma mágoa nova. Por quê? Porque uma mentira tem que se sobrepor à outra, e isso vai causar uma mágoa muito maior. Então, mesmo que a verdade doa, né, em algum momento saber a verdade pode ser uma causa de dor, aquela dor vai ser única. Se você mantiver a mentira vai se manter, vai trazer essa dor muitas e muitas vezes. Então, afaste-se da mentira e busque a verdade, né? Mas vemos no livro de Mishlei, no livro de Provérbios, né, nós temos aqui essa frase no Provérbio 31, é muito interessante que cada linha representa uma letra, né, uma letra do alefabete, e nós temos justamente na letra Shin, que começa aqui, nós temos Sheker Hachem Ve'erval Haifi Isha Irat Adonai e Tite Halal. Mentiroso é o encanto e vã a beleza. A mulher que teme ao Eterno será louvada. Aqui nós temos uma frase mostrando um pouco de ética e de estética, né? Por quê? Porque é isso que geralmente atrai principalmente as mulheres, né? Que é a questão da beleza, da vaidade. Então, o encanto, aqui, essa frase, na verdade, está dizendo que o encanto e a beleza são vãs, são mentiras. Por quê? Porque se esvaem com o tempo, né? A beleza acaba, né? O encanto deixa de existir. O que é importante você manter na vida sempre é o temor do Eterno. A partir do temor do Eterno é que a pessoa vai ser louvada, a mulher vai ser louvada, né? Então, isso é muito comum nos dias de hoje, né? A dermatologia cosmética ela se desenvolveu muito porque todo mundo quer continuar belo, todo mundo quer continuar jovem, todo mundo quer continuar sendo um encanto de pessoas, mas a gente vê que os resultados sempre são resultados mentirosos, né? Porque muitas vezes, né, tá muito errado nisso aí, e a pessoa acaba se perdendo, a pessoa acaba perdendo aquele gostinho da mentira que foi prometido, que não vai vingar. É mais importante ela ter dentro de si, desenvolver dentro de si Irat Adonai, ou seja, é aí que ela vai ser louvada. O temor ao Eterno é o cumprimento da Torá. Irat também representa o valor da Torá 611, né? Torá e Irat têm o mesmo valor numérico, e é aí que a gente tem que sempre ter a nossa orientação, o nosso caminho. E o que é então essa verdade, né? Porque existem muitas definições de verdade na filosofia, na ciência, em todo lugar a gente vê aí definição de verdade, mas nenhuma delas se sustenta, nenhuma delas é realizável. Por quê? Porque é muito difícil definir o que é a verdade. Maimônides definiu a verdade, né? Maimônides definiu a verdade como sendo
O eterno é a verdade. Tudo, tudo que foi criado, né, tudo que existe no mundo foi criado pelo eterno. Essa é a única verdade que existe. E nós vemos isso no final do Shema, né? Quando a gente pega a oração Shema completa, nós vemos que ela finaliza com uma frase: Ani Adonai Elohim, eu sou o eterno vosso Elohim, Asher Hotziti Etchem mi Eretz Mitzrayim mi Etz Mitzrayim lechivti lachem le Elohim Ani Adonai Elohim. Eu sou o eterno, o vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito para ser por eterno, para ser por eterno. Faltou a palavra. Ah, não, está aqui. Para ser por Elohim. Desculpa, aqui eu vou corrigir. Deixa eu ver se eu consigo corrigir agora, para a gente não ter, para não esquecer depois. Por Elohim, Ani Adonai Elohim, eu sou o eterno, o vosso Elohim. E termino o Shema com a repetição Adonai, né, ou o eterno Elohim, é verdade, Emet. Adonai Elohim Emet, o eterno nosso Elohim é verdade. Então, nós temos essa definição de verdade. A verdade é o eterno é a verdade, e a verdade tem que ser eterna, né? Se a verdade não for eterna, se a verdade não for sempre a mesma, ela não é eterna, ela não é estável, então ela passa a ser uma mentira. Por isso que a única verdade é o eterno. E a verdade, ela é formada por essas três letras, Emet, a primeira, a última e a letra do meio, né? Então, a gente tirando dessa palavra Emet, a água, né, o men, a maim, nós tirando as águas dessa palavra, né, as águas que representam a criação de todo mundo, que todo mundo precisa da água para viver, nós temos a palavra et, né, o princípio, o fim, a primeira e a última, que é justamente o eterno. O eterno é o princípio e o eterno é o fim. Quando ele decidiu por trazer a letra Mem, por trazer as águas para a sua criação, ele então criou todo o mundo. O mundo foi criado, né, através, a vida foi criada em nós através das águas, né? Então, nós temos essa palavra que não tem significado, não tem tradução, muitas vezes ela é traduzida como um artigo, às vezes ela é traduzida como uma preposição, justamente para formar o contexto da frase, mas ela em si, ela não tem uma tradução, ela não tem uma tradução, assim como nós não temos uma tradução para o eterno, né? Nós não podemos dizer que o eterno é isto ou aquilo, né? Tudo é o eterno, desde o princípio ao fim, é o eterno. Nós não temos como defini-lo, assim como essa palavra não tem definição. Et, né? Esse et não tem definição, não tem como você dar um significado único para ele. Ele vai ele está presente em toda a Torá, a palavra certamente que mais aparece em toda a Torá, mas ele não tem esse significado. E se você tirar o eterno dessa palavra, que é a unidade dessa palavra, que é o Aleph, né? O Aleph que é a origem de tudo, se você tirar o Aleph da verdade, se você tirar da verdade a letra Aleph, né? A letra do eterno, você tem a palavra Mot, né? Você tem a palavra morte. E se você tirar, né? Se você tirar
a última letra, né? Se você tirar a última letra, você tem o princípio in, né? Que é a palavra mãe, né? Então todo ser nasce de uma mãe. Nenhum ser nasce do nada, né? A única pessoa que nasceu no nada foi Adão, né? Ele foi criado do pó da terra e aí ele recebeu em suas narinas o sopro de vida, né? E a partir de então todos são criados a partir da união do homem com a mulher, e todos nascem da mulher de uma mãe. Então é essa simbologia que está toda dentro da palavra emet, da palavra verdade. E nós temos ainda em Ezequiel, né? Em Ezequiel nós temos a presença da letra Tav, quando Adonai diz para Yehezkel, né, o profeta Ezequiel, passa pela cidade, por toda Jerusalém, e põe uma marca sobre a fronte dos homens que gemem e clamam contra as abominações que ali se cometeram. Ou seja, faça uma marca, né, sobre todas aquelas pessoas, aqueles justos que estão sofrendo com essas abominações, né, que estão sendo cometidas ali, todas as transgressões que estão sendo cometidas naquele local. Essa mesma frase, né, semelhante frase, aparece no livro do Risaion, né, o livro de Apocalipse, Revelações, que também aparece um momento que se diz que deve-se colocar uma marca na cabeça, né, sobre a fronte dos homens, né, para que eles possam comprar, para que eles possam comercializar, mas aí era uma fase antagônica, porque era a marca daquele cidadão que oprimia todos, né, que oprimia todos. Então você encontra isso aqui na nossa playlist do estudo do Apocalipse, lá no capítulo 14, se não me engano, se fala dessa marca que toda a explicação, né, que muita gente aí passa a tecer muitas ideias totalmente erradas do que está escrito no livro do Risaion, né, um entendimento todo errado desse livro, e aí no capítulo 13, no capítulo 14, está tudo bem explicadinho, bem mastigadinho, quem era esse cidadão que queria que todos obedecessem a ele e que se afastassem do Eterno. E, para finalizar, nós temos aqui a letra Tav aparecendo lá no livro de Shemot, né? No livro de Shemot aparecendo esse sinal. Verhayalecha, e será para você Leot, né? Leot, por sinal. Nós temos aqui a letra Tav escrita invertida, né? Então a gemátria é a mesma, Tav e Vav, nós temos a mesma gemátria. Al Yadecha, sobre a mão. Ulzikaron ben Enecha, Lemaan, Tichie Torat Adonai, Beficha Kibeyad, Hazaká Rotiziaha Adonai Mimitzraim. E será para você por sinal sobre a mão e por memória entre teus olhos, para que a Torá do Eterno esteja em tua boca, pois com mão forte tirou o Eterno de Mitzraim. Então, dar o testemunho da Torá, né, nos afastando de Mitzraim, no sentido não da terra de Mitzraim, do chão, do solo, da terra, mas da idolatria que aquela terra representava, da idolatria que aquela terra representava. Então, como é que a gente faz isso? Justamente lembrando em nossa fronte, isso também está dentro da oração do Shema, da oração completa do Shema, que vem do livro de Devarim, capítulo 6, nós temos aí, colocará também um sinal sobre a mão e entre os olhos, ou seja, está sempre na tua mente, né, e está sempre nas tuas ações, como a gente comentou antes, nos pensamentos, nas ações
e o estudo da Torá, né, nas bênçãos ao Eterno, que a gente deve sempre caminhar, né, segundo os ensinamentos do Eterno. Agradeço a vocês por terem participado desse estudo, né? Ainda há que se aprofundar muito, que é o estudo de cada letra ela traz uma representação muito significativa, nós apenas pegamos alguns pontos, algumas ideias para trazer para você, para servir como material de estudo, material de início, e esse material, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, lógico que existem muitos estudos sobre o Aleph Bet, os estudos que trazem ensinamentos mais aprofundados de cada letra. Eu peguei de várias fontes, utilizei várias fontes de textos, né, principalmente desses dois aqui, desses dois livros, né, são livros que trazem bastante ensinamento sobre o Aleph Bet, não no sentido da gramática, mas nesse sentido um pouco mais aprofundado dos significados mais profundos de cada letra. Então, quero agradecer a você, convidar você para o nosso estudo do Shabat, né, amanhã, a partir das 18 horas, nós teremos o estudo do Shabat, das porções Tasria e Metzorá, nós teremos 2 porções nessa semana, e durante a semana você tem aqui, está passando aqui em cima, todos os estudos realizados durante a semana, para que você aprofunde os teus estudos da Torá. Né? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, e eu quero colocar para você agora o Salmo, né? O Salmo número 1, né? Que é justamente o que diz, né? Feliz o homem que anda sob a Torá do Eterno, que nela medita dia e noite. É na Torá do Eterno que você vai encontrar todas as letras, mostrando aí todo o seu poder. Cada letra sozinha tem uma grande força, um grande poder, mas quando você reúne uma ou mais letras, você tem esse valor elevado a uma potência muito alta. Só o Eterno para ensinar a você, trazer para você todo esse entendimento. Né? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו נביגן יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו לביגן יומם בלילה קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתול והליל לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים
בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך עתיים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לדיגן יומם ולילה. כישל כתולה פגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע דשאים